A paz do Senhor, irmãos. Que bom poder estar aqui com vocês, mais uma vez, ensinando as Sagradas Escrituras. Vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus maravilhoso. É muito bom poder falar com vocês e contar ainda com essa ferramenta de ensino, né? Que é a internet, que alcança tantas pessoas, e aproveita agora até para incentivar você a compartilhar o nosso canal e as aulas com seus familiares, amigos, para que é uma forma também de você poder espalhar a palavra de Deus. Então, que em nome de Jesus você possa utilizar essa ferramenta e também como uma forma de evangelismo para falar do Senhor. Antes de nós começarmos, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, nos auxilie, né? Abrindo o nosso entendimento para as Escrituras. Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, Deus amado. Te agradecemos por podermos, Senhor, estar juntos nesse momento, Senhor, estudando as Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, alcança os corações, Senhor, nessa hora, Pai. Entra em cada lar, Senhor, em cada casa. E mais, Senhor, ó Deus amado, entra em cada coração. Responde, Senhor, as questões, Senhor. Supre as necessidades, Senhor. Ó Deus, fortaleça, Senhor, o abatido. Levante, Senhor, ó Senhor, aquele que está caído, Pai. Ó Senhor, dá novo ânimo, Senhor, através da Tua palavra, Pai. A cada um, Senhor, dando certeza e esperança em Ti, porque há esperança em Ti, Senhor. Oh, nós te pedimos isso nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje nós vamos estudar o livro de Daniel. Um livro muito conhecido, né? Quem foi criança na escolinha da igreja, provavelmente já ouviu a história de Daniel na cova dos leões, né? É uma história que se conta para as crianças cristãs e até não cristãs conhecem essa história. Então hoje nós vamos saber mais sobre esse livro profético, o livro de Daniel. Você está com sua Bíblia aí em casa, pode abri-la no livro de Daniel e nós vamos começar a estudar esse livro. O livro de Daniel, irmãos, ele tem sido tradicionalmente atribuído a Daniel. Ele mesmo diz isso no seu próprio livro, informa que é ele mesmo que está escrevendo. Nós podemos ver isso no capítulo 9 do livro de Daniel. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já pode abrir no capítulo 9, no versículo 2. Ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, irmãos, ele mesmo está dizendo que ele está escrevendo, eu, Daniel. Então, ele é o escritor do livro. Isso também se dá no capítulo 10, versículo 2, e o próprio Cristo fala sobre Daniel. Jesus Cristo, em Mateus 24:15, ele fala que o profeta Daniel falou sobre os últimos dias, quando o Senhor está falando sobre os sinais do fim dos tempos. Abram aí Mateus 24:15, vamos conferir. Jesus diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, então o Senhor, na verdade Jesus fala que foi o próprio Daniel que falou através das Escrituras. Então foi ele que escreveu o livro, ok? Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele foi na primeira leva, irmãos, dos cativos. A gente tem que entender que quando o povo foi levado cativo, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia,
pelo rei Nabucodonosor, ele não foi todo levado de uma vez só. Foram 3 levas de escravos, né? de cativos de Judá para a Babilônia. E Daniel, ele foi na primeira leva. Então vamos lá, vamos entender isso. O reino, vamos contextualizar o livro, né? Daniel viveu na época em que Nabucodonosor invadiu Judá e na verdade dominou todo mundo da época. Foi o rei que dominou todo mundo da época dele. Ele conquistou Judá e levou cativo o povo de Judá, e Daniel viveu toda essa época, né, de cativeiro. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e também do profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado, Jeremias ficou, vamos explicar isso direitinho. Jeremias ficou em Judá, profetizando na época da invasão, da primeira leva dos cativos, da segunda leva, da terceira leva e da destruição de Judá e do templo de Jerusalém. Jeremias estava lá em Judá profetizando nessa época. Ezequiel foi na segunda leva, o profeta Ezequiel. E ele foi e ficou numa colônia de cativos na Babilônia, profetizando nesta colônia de cativos na Babilônia, o profeta Ezequiel. E Daniel foi na primeira leva e ele foi para o palácio real. Daniel estava no início da adolescência, devia ter entre seus 15 e 16 anos. E ele foi levado cativo para o palácio de Nabucodonosor. Então olha como é que Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso e maravilhoso, irmãos. Ele deixou um profeta pregando em Judá, um profeta pregando na colônia Babilônia, junto com os judeus da colônia ali na Babilônia, e um profeta no palácio real de Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor estava sendo pregada em todos os lugares, assim como ela está sendo pregada agora em toda a terra. Porque Ele é Deus, Ele levanta os seus pregadores, os seus ministros em todos os lugares da terra. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Vamos continuar aqui. Então Daniel, ele era um jovem com seus 15, 16 anos e foi levado na primeira leva de cativos. Ele devia, irmãos, ser nobre, porque a primeira leva, ele devia ser da nobreza, da linhagem real e da nobreza, porque a primeira leva de cativos era uma leva de artesãos, de nobres e de pessoas da linhagem real. A gente diz, então por que ele não era, ele poderia ser tão um artesão, filho de um artesão? Não, porque Nabucodonosor escolheu jovens de boa aparência e de boa educação, então seriam nobres, para que ele pudesse, na verdade, separar esses jovens para que eles servissem no palácio a ele. Então, Daniel foi um desses que foi separado, para que pudesse servir no palácio. Então, eram jovens de boa aparência, de boa educação, iria ficar 3 anos estudando toda a cultura, língua babilônica, toda a cultura da época, a forma como ele deveria se portar dentro do palácio. Ele, na verdade, estava na faculdade da época, né? Para que pudesse servir ao rei Nabucodonosor. Vamos ver isso lá no início do livro de Daniel? Daniel, capítulo 1, versículo 3, diz assim:
Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então, o Daniel, ele foi nesse grupo. Vamos continuar um pouquinho mais? Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então, Daniel foi separado, não só ele, e nós vamos ler um pouco da história, como também três amigos dele, grandes amigos, e que foram grandes homens de Deus, né, no palácio real também, que foi Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, né, que também foram separados, que também eram da linhagem da nobreza ou da linhagem real, que também foram separados para esse fim, ok? Daniel era um jovem promissor, irmãos. Ele foi separado para aprender, né, da Babilônia, para esse culto, para servir no palácio. E a Babilônia, na época, era o poder mundial dominante naqueles dias. Até você já deve ter ouvido que os jardins suspensos da Babilônia foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era Hollywood daquela época, era um lugar maravilhoso, uma grande nação, era a capital mundial. Toda a tecnologia, toda a arquitetura, eles eram a ponta, eles dominavam o mundo da época. Toda a ciência que se fazia na época estava sendo feita lá na Babilônia, e eles dominavam tudo. E Daniel estava no centro desse poder aí, na verdade no palácio real, no centro do poder da Babilônia, foi colocado lá, né? Ele viveu na Babilônia durante a maior parte do cativeiro de Judá. Ele viveu todos aqueles anos da Babilônia. Daniel chegou com o primeiro grupo de cativos, eu já falei isso para vocês, né? Levados de Jerusalém. O primeiro grupo, a primeira deportação dos cativos foi em 605, Daniel foi levado nessa época, 605 antes de Cristo. A segunda leva, que foi quando Ezequiel foi deportado, né, para a Babilônia, foi em 597 antes de Cristo. E a última leva, e aí foram os últimos que foram levados para a Babilônia, foi em 586 a.C. e foi a data em que Jerusalém foi totalmente destruída, irmão. O templo foi destruído, saqueado, foi tudo queimado, foi terrível, né? Foi a destruição de Jerusalém. Daniel e seus 3 amigos mostraram muito caráter e fé ao se manterem servos firmes numa cultura pagã, irmãos. Então eles demonstraram toda essa firmeza no meio dessa cultura pagã em que eles foram inseridos, né? Foram, na verdade, até eu digo escravos dessa cultura pagã. Eles demonstraram muita firmeza no meio disso tudo, apesar de uma grande pressão para que eles, na verdade, fizessem parte dessa cultura, né? Se desviassem. Mas eles não se deixaram levar por eles. A pressão foi tão grande, irmãos, que eles até mudaram o nome
de Daniel. Era uma estratégia, uma estratégia diabólica, na verdade. Eles mudavam o nome dos jovens que eram dominados. Daniel, Misael, Azarias e Ananias tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos. Com isso, o que eles estavam tentando fazer? Mudar a identidade deles, fazer com que eles perdessem a sua identidade judaica ou hebraica e assumissem uma nova identidade, uma identidade agora babilônica, fazendo com que eles se transformassem naquilo que eles queriam. Então Daniel, o nome de Daniel foi mudado de Daniel para Beltesazar, que é um nome pagão, um nome que começa com o nome de um deus pagão chamado Bel, né? E os outros jovens amigos dele foram mudados o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes também pagãos. Então, com isso, tentando transformar a identidade deles. Mas, apesar disso tudo, Daniel e seus amigos se mantiveram firmes em sua identidade. Identidade como povo de Deus. Apesar de toda a pressão exercida contra eles. Assim, eles nos mostram que nós também devemos nos manter firmes diante de um mundo mergulhado na imoralidade, na corrupção, na idolatria, e não perdermos a nossa identidade cristã. Nós não podemos também nos deixarmos levar pelo mundanismo, apesar da pressão que esse mundo exerce em cada um de nós. Devemos fazer como Daniel, nos mantermos firmes. E por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que a palavra dessa aula de hoje é firmeza. Repita aí na sua casa, firmeza. Essa é a palavra da aula de hoje. Mantenham-se firmes, como Daniel se manteve firme. Amém? Continuando. A carreira de Daniel no governo estendeu-se por mais 70 anos, irmãos. Ele permaneceu 70 anos lá no governo. Então ficou velhinho lá, né? Ele serviu sob os reis Nabucodonosor, Evil-Merodach, Labashi, Marduk, Nabonido e Belsazar do Império Babilônio. Teve uma vida irrepreensível numa corte corrupta, recebendo o favor dela. Quando Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, Daniel, um conselheiro tido em alta estima, foi convidado para continuar servindo na administração do novo imperador. E então você vê o que Deus pode fazer. Ele era um escravo vindo de Judá, mas o Senhor pega Daniel e Daniel se mantendo firme, não se corrompendo no meio de um povo corrupto, de um povo idólatra, de um povo imoral, se mantendo firme. O Senhor o sustenta e o leva com segurança no meio de todos esses reinos corruptos, até um novo reinado em que ele continua servindo. Sabe por quê? Porque Deus quer. Porque Deus quer. Porque Deus queria mostrar a glória dele através de Daniel. E o Senhor também vai mostrar a glória dele através de sua vida. É só você se manter firme. Continuando. Ezequiel refere-se a Daniel como modelo de retidão. Você sabia que Ezequiel falou de Daniel? Lá no livro dele, Ezequiel refere-se a Daniel como modelo de retidão. Vou provar para você. Abre aí, e no livro de Ezequiel, capítulo 14. Espera só um momentinho, irmãos. Estou abrindo aqui junto com você.
capítulo 14, olha lá, versículo 14. Ezequiel diz assim: mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, quer dizer, dentro de uma nação pecaminosa, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Aqui, Daniel está falando sobre o julgamento inevitável da nação pecaminosa. Então ele falou, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem dentro dessa nação, por sua retidão, quer dizer, que esses 3 homens tão retos, por sua retidão, eles só poderiam salvar a si mesmos e não a nação. Então ele usa Daniel como um exemplo, assim como Daniel e Jó, exemplo de retidão. Embora Daniel fosse um homem de grande capacidade, irmãos, intelectual, ele era mais conhecido dentro da corte por seu relacionamento pessoal com Deus. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Ele não era conhecido mais conhecido por sua inteligência, não. Ele era mais conhecido, apesar dele ser um homem de grande sabedoria, ele era mais conhecido por seu relacionamento pessoal com Deus e sua total dedicação a esse Deus. Até o ponto, ele era tão dedicado a esse Deus, até o ponto de morrer pelo seu Deus, de arriscar a sua própria vida pelo seu Deus. Abram aí, no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 16 e 17. Diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Daniel, ele se deixou, na verdade, ele se entregou à cova dos leões e ao rei. Ele, por se recusar a deixar de ter uma vida de oração. Na verdade, o edito real era que todo homem, na verdade, tivesse que ficar, não pudesse pedir nada a nenhum Deus, a nenhum outro homem, a não ser ao próprio rei, durante um período de tempo. Então Daniel não poderia orar mais ao Senhor durante um certo tempo. E quem, na verdade, se recusasse a fazer isso, seria jogado na cova dos leões. Uma cova cheia de leões famintos. Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele deixava a janela aberta e ele orava voltado para Jerusalém, que era o local do templo. Ele continuou fazendo isso com as janelas abertas. Ele se recusou a deixar de ter uma vida de oração, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele se recusou a deixar de se encontrar com seu Deus 3 vezes por dia. O nosso Deus, perdão, irmãos, até toquei aqui no microfone. O nosso Deus. Então, irmãos, o que faz você deixar de orar? O que faz você deixar de ter um encontro com seu Deus? Em nome de Jesus, olha para Daniel, permaneça firme, lembra da palavra firmeza? Seja firme nos seus propósitos, firme no seu propósito de oração, no seu propósito, no seu devocional, permaneça firme. O livro de Daniel, a vida de Daniel nos ensina a ter firmeza. A maneira como Daniel enfrentou suas crises pessoais revela a sua fé
profunda, irmãos. Ele se recusou a comer os alimentos da mesa do rei, os quais aparentemente eram proibidos pelos judeus, então ele se recusou a se contaminar com aqueles alimentos. Está aí em Daniel 1:8. Quando o rei exigiu que ele lhe revelasse um sonho que teve, Daniel procurou e encontrou resposta em Deus. Quando o rei exigiu a revelação do sonho, ele não foi procurar em outras coisas, em livros, em pessoas. Ele foi procurar a resposta disso em Deus. Abram aí capítulo 2 de Daniel, versículo 13. Diz assim: e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios encarregados, saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, comandante da guarda do rei, se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele, Daniel seria morto, porque ele era um dos sábios. Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Lembra dos amigos? E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Daniel pediu aos seus amigos para que orassem, e eles foram orar, irmãos. Eles se reuniram em oração, eles foram, na verdade, eles se reuniram para orar, eles foram buscar em Deus a resposta. Seus três amigos mais chegados de Daniel foram lançados em uma fornalha ardente. Sabe por quê? Esses três amigos foram lançados na fornalha por se recusarem a curvar-se diante de deuses pagãos. Eles se recusaram, irmãos. Nós não vamos nos curvar. Qual é a palavra do livro? A palavra-chave? Firmeza. Firmes. Nós não vamos nos curvar. O próprio Daniel submeteu-se ao que parecia a morte certa na cova de leões, por se recusar a comprometer seu hábito pessoal de oração. Sem se importar, irmãos, com as consequências pessoais e políticas, Daniel colocou Deus em primeiro lugar. E Deus o abençoou e protegeu grandemente. Olha só, irmãos. O livro de Daniel, a primeira parte do livro de Daniel, mostra como Deus atua, tanto nos detalhes da vida de quem se entrega a Ele, como nos grandes acontecimentos da história. Então, Deus, na verdade, livra Daniel. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se importa com a tua aflição, com os teus problemas, mas Ele também é um Deus que age na história da nação. O mesmo Deus que cuida de você, da sua casa, dos seus filhos, é o Deus que age no Brasil, que age no mundo, que age na história da nossa nação, que age na história mundial. Ele é o mesmo Deus. E o livro de Daniel mostra isso. Ele ainda exemplifica como o Senhor transforma mal em bem na vida do justo. Lembra dos 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha ardente porque se recusaram a se curvar a outro Deus? Pois bem, eles foram lançados na fornalha, mas eles não foram lançados sozinhos naquela fornalha. Porque, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós nunca mais ficamos sozinhos.
Eles foram lançados na fornalha. E quando o rei Nabucodonosor olha dentro da fornalha, o que ele vê? Ele vê, nós não lançamos 3? Mas tem um quarto homem caminhando pelo fogo junto com os 3. É ele que está no fogo, é ele que caminha no fogo, é ele que entra no fogo junto comigo e com você, quando nós colocamos ele em primeiro lugar. E aí, aquilo que deveria matar os 3 amigos de Daniel, que deveria ser morte para ele, foi vida, irmãos. Se transformou em vida na vida deles. Porque aí, eles, além do Senhor estar com eles na fornalha, o Senhor, Nabucodonosor e toda a corte pôde testemunhar o milagre deles andando sobre o fogo, e o próprio rei teve que glorificar ao único Deus verdadeiro, ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. O mal se transformou em bem. A segunda parte do livro de Daniel, que é do capítulo 7, a primeira parte do versículo 1 ao versículo 6, segunda parte do capítulo 7 do capítulo 7 ao capítulo 12, irmãos. Enche o povo atribulado de esperança, porque ensina que a nossa luta aqui na terra, terá fim. Terá um fim, irmãos. Então, a luta terá fim. Daniel descreve os ataques do mal e também mostra como Deus cumpre por etapas sua promessa de vencer. O profeta ainda contrasta o reino do homem, do capítulo 1 ao capítulo 6, o reino do homem, do capítulo 7 ao capítulo 12, com o reino de Deus, uma segunda parte. O que é o reino de Deus? A maior diferença é a soberania dos reis. Os reis passam, mas o rei, há um rei que nunca passará. Há um reino que nunca terá fim. Todos esses outros reinos passaram. Nabucodonosor, que foi o rei da época, os outros reinos, Roma, ou antes dela a Grécia, com Alexandre o Grande, todos esses reinos passaram. Mas o reino do nosso Deus jamais terá fim. O nosso rei continua no trono e jamais sairá dele. Ele é o verdadeiro rei. E é sobre isso, sobre essa soberania do nosso Deus, que do capítulo 7, a segunda parte do capítulo 7 ao capítulo 12, o livro de Daniel fala. O livro de Daniel apresenta 2 respostas ao problema do mal. Viu? Primeira resposta ao problema do mal, a resistência humana. Em Daniel, a tentação foi vencida com disciplina e santidade. A tentação foi vencida com disciplina e santidade. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, então, o livro de Daniel apresenta 2 respostas ao problema do mal. A primeira é a resistência humana. Em Daniel, a tentação ela foi vencida com disciplina e santidade. Então, vocês lembram lá quando eles foram levados cativos, e aí eles falaram assim: nós não vamos comer da comida do rei, nós decidimos, nós não nos tornaremos impuros. Disciplina, irmãos, para que pudesse, e santidade, firmeza. Então, primeira resposta, disciplina, resistência e santidade. O perigo foi superado com oração. Lembra que nós falamos? Vou matar todos os sábios porque eles não interpretaram o meu sonho. E aí Daniel fala o quê? Não, me dá um tempo. Me dá um tempo. Pede que eu vou interpretar esse sonho. E ele foi para casa, chamou os amigos e foram o quê? Orar. Orar, o perigo, ele foi vencido com oração. Oração.
e o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. Daniel, ele denunciou o pecado dos reis com temor, mas também com sabedoria. Abram aí, vamos ver essa parte que nós não vimos ainda. Daniel, capítulo 4, versículo 27. Daniel 4, 27, diz assim: Daniel tinha interpretado um sonho do rei Nabucodonosor, e o sonho dizia uma coisa terrível, que o rei ficaria como um animal. E ele interpreta o sonho para o rei. Imagina, irmãos, o medo de ser morto quando interpretou esse sonho. Mas ao final, ele além de interpretar o sonho, ele diz para o rei, ele dá um conselho ao rei Nabucodonosor. Ele diz assim aí no versículo 27: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Então, o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. Vamos ver aí? Duas respostas. A primeira resposta é a resistência humana. A resistência humana é a disciplina e santidade, perigo superado com oração e pecado denunciado com temor e sabedoria. Segunda resposta ao problema do mal é a soberania divina. Em nível pessoal, o Senhor protege do perigo e consola o seu povo. Abram aí, capítulo 3 de Daniel, versículo 25. Diz assim: e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desarmados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Olha aí. Consolo, o Senhor está no meio do fogo, junto comigo e com você. Ele não te abandona, não te deixa sozinho na fornalha. A soberania divina, assim como garante que os pecados individuais sejam punidos. Os pecados individuais de cada um serão punidos. Em nível mundial, o Senhor tolera até certo ponto os pecados das nações, levantando-as e derrubando-as, bem como preparando a chegada do Messias. Diga glória a Deus aí na sua casa. Daniel no Novo Testamento, Cristo e Daniel. Há pelo menos 3 indicações da figura de Cristo nas profecias contidas no livro de Daniel, irmãos. Vamos ver todas as 3? A primeira está em Daniel 2, 34 e 35. A visão do rei de uma estátua enorme que simbolizava os reinos. Então, cada parte da estátua era feita de um material diferente, né? Uma parte era feita, deixa eu ver aqui, irmãos. Aqui. A estátua era enorme, impressionante. A cabeça era feita de ouro, o peito e o braço eram de prata. Tá aí, capítulo 2, versículo 31. A cabeça era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e parte dos pés eram parte de ferro e parte de barro. Essa estátua simbolizavam vários reinos que dominariam o mundo da época, né? Todo mundo conhecido. Um sucederia o outro, até que veio uma pedra enorme que se soltou e que bateu ali na estátua e quebrou tudo, despedaçou, destruiu todos os reinos, né? A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e fere a estátua, estabelecendo o reino de Deus. Refere-se a quem? Quem é a pedra angular? Jesus Cristo, que destruiria todos os reinos pagãos. Virá
em sua segunda vinda estabelecerá o seu reino na terra. Então, tá aí, vamos ler sobre essa pedra? Versículo 34 e 35. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O reino de Deus vai dominar toda a terra. Será estabelecida em toda a terra. A pedra é Jesus, que vai dominar toda a terra, e o reino de Deus será estabelecido de uma vez por todas em sua segunda vinda. O filho, Daniel 7, capítulo 7, versículo 13 a 14. O filho do homem que estabelece o domínio eterno é Cristo em sua volta gloriosa. Abre aí, 7, novamente, Daniel apontando para Cristo aqui. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Em seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Novamente, Jesus vindo em sua segunda vinda e estabelecendo o seu reino na terra. E, mais uma vez, outra indicação da figura de Cristo é Daniel 9, 25 e 26. O Messias ungido vem, é removido e logo em seguida há destruição da cidade, referindo-se à primeira vinda dessa vez, agora referindo-se à primeira vinda de Cristo e à destruição de Jerusalém logo após a morte e ressurreição de Cristo no ano 70 depois de Cristo. Versículo 25 e 26 do capítulo 9. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido é Jesus, o líder vem, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então Jesus viria, morreria, e no ano 70 a cidade seria destruída novamente. Quer dizer, a cidade seria Jerusalém, vamos entender, já tinha sido destruída aqui pelo rei Nabucodonosor. Daniel, o profeta Daniel está aqui profetizando que ela será reconstruída, mas será destruída novamente. Seria destruída e foi novamente depois da morte e ressurreição de Jesus, que Jesus ungido viria, morreria na cidade, e aí então a cidade seria destruída novamente, e foi no ano 70 depois de Cristo. Apocalipse e Daniel, para nós encerrarmos, irmãos. Apocalipse confirma o que a profecia do livro de Daniel nos havia antecipado sobre a vinda de Cristo, que removerá o mal do mundo e libertará o seu povo da opressão. Da mesma maneira que essa mensagem confortou os israelitas fiéis da época do livro de Daniel, também ela nos conforta, nós que vivemos num mundo imperfeito e às vezes amedrontador. Nós estamos vivendo um mundo amedrontador, né, irmãos? Um mundo assolado, agora assolado por essa pandemia que parou as nações mais poderosas, né, do nosso mundo, foram paradas e às vezes ficamos amedrontados. Mas o livro de Daniel nos diz que
a Bíblia inteira e como estamos falando do livro de Daniel, que há esperança em Cristo. Que o nosso Deus estabelecerá o seu reino perfeito aqui na terra. E nós reinaremos com Ele. Estamos seguros. Agora, eu quero novamente te lembrar, nessa época amedrontadora que estamos vivendo, nessa época de pressão, nessa época terrível que estamos passando no mundo, eu quero te dizer, permaneça firme. Lembra da palavra dessa aula de hoje? Firmeza. Permaneça firme. Firme. Você está seguro nas mãos do Senhor. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu consolo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor, ó Deus, no mundo, Senhor, ó Deus, de tanta guerra, de tanta incerteza, de tanta destruição, Senhor. Ó Deus amado, eu te peço, Pai amado, enche o nosso coração, Senhor, de paz, sabendo que estamos seguros em tuas mãos, Senhor, que tu entras, Senhor, no fogo conosco, Senhor. Ó Senhor, que tu nos guarda, Senhor, no meio, Senhor, de políticas corruptas, injustas, Senhor. Ó Deus amado, no meio do mundo imoral, tu, Senhor, nos guarda, Senhor. Basta permanecermos firmes em ti, Senhor. Ó Senhor, te peço, ajuda-nos, Senhor, a não negociarmos a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não negociarmos o nosso tempo contigo, Senhor. A não cedermos às pressões desse mundo, Senhor. E a permanecermos, Senhor, ó Deus, firmes, Senhor. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Jesus te abençoe e que encha o teu coração, que Ele possa ter falado ao teu coração nessa aula. Amém.